Gente, nós vamos entrevistar agora, vou conversar aqui num bate-papo com Fred Bechara, que é economista, especialista em finanças públicas. Fred, tá tudo bem com você? Bom dia, tá tudo ótimo. Você está aqui com a gente toda semana, sempre trazendo um tema importante, né? Principalmente para a administração pública, né? Hoje nós vamos falar de dívida? Isso, pois é. A gente sempre fala de dinheiro, mas dessa vez vamos falar de dívida. Sim. A dívida consolidada dos estados, é isso? Pois é. O que é? Me conta. É um tema que está sendo muito discutido, né? Alguns estados, por exemplo, têm participado do regime de recuperação fiscal, tipo Rio de Janeiro, Goiás, né? E o assunto de dívida está sendo muito levado em consideração. Tá certo. A gente vai, então, inclusive aqui, olha, tem muitos temas que a gente trata aqui que é importante para o seu dia a dia. Inclusive, vou pedir o Kennedy lá, se ele já tiver os slides prontos lá, para a gente já começar a colocar, porque estados com maiores dívidas relativas à receita corrente líquida. Não é isso? Eu quero que você explique para a gente o que é isso. Receita corrente líquida. Isso é muito importante. É a RCL, a famosa receita corrente líquida. Sim. Todas as vezes que a gente analisa as contas públicas, é sempre em relação à receita corrente líquida. O limite de despesa, educação, saúde, tudo é com base na receita corrente líquida, a RCL. Então, é muito importante. E o grau de endividamento pelo Tesouro Nacional, né, o limite de endividamento dos estados, é de 200%, né? Esse é o limite estabelecido pelo Tesouro Nacional. E a gente vê que muitos estados estão perto disso, né? Estão perto disso. Sim. Quando chega nesse limite aí, o que pode acontecer com a administração pública daquele município? Olha, os estados sofrem sanções, né, do Tesouro Nacional. Eles têm que aderir a uma regra, uma série de coisas, né? E por isso é um dos motivos que Goiás, por exemplo, entrou no regime de recuperação fiscal. Certo. E esse regime, ele funciona de que forma? Olha, o Estado ele tem que obedecer uma série de regras, fazer um planejamento, né? Em regra geral, diminuir despesa e aumentar a receita, né? Certo. Ele cria alguns limites, alguns tetos para que ele não aumente a receita, as despesas, né? E que aumente as receitas do Estado para poder manter o equilíbrio fiscal. Tá certo. Qual que é a posição de Goiás no ranking da dívida real, desconsiderando a receita corrente líquida? A gente trouxe aí, se puder apresentar. Você consegue colocar para a gente os nossos... Aqui, vamos lá. Sim. Olha lá. Essa primeira lista, ela está em reais, né? Então nós estamos falando de bilhões, né? Bilhões de reais. E aí a gente tem em primeiro lugar o Rio de Janeiro com 188 bilhões, né? Certo. Aí Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, né? Goiás está aqui em 11º lugar com 29 bilhões e meio de dívida. Isso é com valor financeiro, né? Na segunda tabela, a gente tem a relação de acordo com o percentual de endividamento, que é o limite de 200%, né? Que é a outra tabela. Que é a segunda tabela. A outra tabela, vamos colocar que a gente já vai vendo aqui. Isso. Essa aqui, não é? Essa é o grau de endividamento de Goiás, né? É o caso específico de Goiás. Goiás vem fazendo muito bem uma gestão de sua dívida. Inclusive, eu tenho aqui que parabenizar o trabalho da Cristiane Schmidt, desde que ela chegou no estado de Goiás, né? Ela fez um trabalho muito interessante. E aí você pode ver que a partir de 19, 20, 21, a queda que teve, com relação ao percentual da dívida, né? De 9,65%, a dívida cai para 1,61%, e aí é reflexo do regime de recuperação fiscal. Eu queria que você explicasse, por exemplo, houve uma queda aqui, mas quando a gente olha no valor, o valor está crescendo, 22 bilhões, 23, 24, 25. Como é que... Sim. É sempre em relação à RCL, que é a receita corrente líquida. Correto. Então o orçamento aumenta, né? E aí a dívida diminui. A dívida diminui. Então, o Goiás está fazendo o dever de casa. Sim, tem feito muito bem o dever de casa. Goiás entrou no regime de recuperação fiscal, né, e vem fazendo uma gestão muito interessante. Essa imagem que nós temos aqui é a composição da dívida, não é isso? Ela é formada por quais despesas? Isso para quem está em casa, né, para poder entender o que é dívida consolidada, né? A dívida consolidada é o conjunto de todas as dívidas do Estado. Certo. Dentre elas, a gente tem aqui,
Os empréstimos e financiamentos contam dentro da dívida consolidada, os empréstimos e financiamentos externos e internos, os precatórios, que é uma situação muito interessante, né? Tem muita gente esperando para receber na fila do precatório. Às vezes espera muitos anos, né? Muitos anos, até deixa para os seus filhos e netos, né? Mas o Estado vem pagando, o Estado de Goiás vem pagando isso, né, muito rigorosamente. E as demais dívidas, que dívida mobiliária, renegociação. Então, a soma de todas essas dívidas forma a dívida consolidada. Tá certo. Diante dessa dívida, por exemplo, o que o Estado tem que fazer para que ele possa caminhar cada vez melhor? Olha, uma das ferramentas que eu até utilizo, né, em alguns processos e nas minhas aulas, nas minhas palestras, é o que a gente chama de trocar dívida. É por uma dívida mais cara, por uma dívida mais barata. Como assim? Às vezes você tem uma dívida, você que está em casa aí, você pode estar endividado no seu cartão de crédito, no cheque especial, você tenta trocar a sua dívida mais cara por uma mais barata. Por exemplo... Que cobra juros menores. Isso, por exemplo, consignado é uma delas, né? Sair do cartão de crédito e passar para o consignado. Pois é, às vezes você está pagando a dívida de 15%, 18%, 20%, você troca por uma dívida de 5%, né? De 3%, você faz essa gestão de dívida e você consegue sair do seu endividamento. Goiás tem feito isso? Tem, Goiás faz o dever de casa perfeitamente. Nós temos excelentes técnicos na Secretaria da Economia, né? O secretário Sérvulo é muito competente e tem um setor lá, uma gestão só para acompanhar e executar a dívida de Goiás. Pois é, quando a gente vai controlando a dívida, é importante a gente dizer para o cidadão, né, que às vezes não tem um conhecimento, eu também não tenho, né, sobre essa questão da economia nesse patamar, não é isso? O que isso significa no dia a dia dele? Pois é, essa dívida ela é histórica, né? Ela vem de anos para cá, de décadas, né? E os gestores, muitas vezes, eles vão herdando dívida de outras gestões, de governo passado, e vem renegociando. Mas geralmente são empréstimos, né? Que o Tesouro precisa aportar recurso e aí eles fazem empréstimo. Agora o interessante dizer é o seguinte, Goiás era CAPAG-D de dado, que era capacidade de pagamento. Era muito ruim a capacidade de pagamento do governo de Goiás. Era um mal pagador. Mal pagador, é o que a gente chama de um SPC Serasa do Estado, né? E aí com o governo do Ronaldo Caiado, Cristiano Schmidt, a gente conseguiu mudar de D para B de bola. Tá? E aí, o que significa isso, Bichara? Significa que agora o Tesouro Nacional ele pode garantir todas as operações financeiras do Estado. Toda vez que o Estado de Goiás precisar de um empréstimo, precisar de uma operação financeira, hoje a gente tem a garantia do Tesouro Nacional. Tá certo. Com aquela RRF. Regime de Recuperação Fiscal. Exatamente. O que fica... por exemplo, da possibilidade de endividamento do Estado no sentido de empréstimo. Ele pode pegar empréstimo, inclusive para fazer essa dívida ficar menor, pagar menos juros. Com esse regime é possível ainda ou ele proíbe? Como eu falei, a gestão da dívida é um pouco mais complexa que isso, mas uma das ferramentas é o leilão reverso. O Estado de Goiás já fez isso, né? Já fez, inclusive, para reduzir o restos a pagar, mas uma das principais gestões é essa que eu te falei, de trocar a dívida maior por uma menor. O leilão ele funciona dessa forma? Quem ofereceu um juro menor, é isso? Quem der o maior desconto, o Estado paga. Tá certo. Olha que interessante, a gente vai aprendendo, né, sobre administração pública. Fred, segunda-feira você vai voltar. Vamos trazer um outro tema diferente. Sim, eu vou voltar e vou trazer um tema interessante para vocês, porque a partir dessa minha experiência, do meu conhecimento, e inclusive eu participei de 2 regimes de recuperação fiscal, Rio de Janeiro e Goiás, fiquei um pouco conhecido nacionalmente como um profissional de grandes recuperações. E acabei de ser chamado lá no Corinthians. É mesmo? Para fazer a recuperação fiscal do time. O time está devendo muito, né? Pois é, o Corinthians estava com uma dívida de 1 bilhão e 600, né? Mas agora, terminando uma auditoria da Ernst Young, aumentou para 2 bilhões e 100 milhões. E aí você vai atuar no sentido de ajudar a fazer uma recuperação? Isso, vou dar algumas orientações, alguns conselhos lá para a diretoria, para o presidente, né? No sentido de melhorar a situação financeira do time.
Tá certo. Boa sorte. O Corinthians merece, o torcedor merece, não é isso? Aliás, o que não é só o Corinthians, né? Mas times de futebol estão devendo muito, né? É verdade. Não é só o Corinthians, mas parabéns, o Corinthians está fazendo o dever de casa. É verdade. Uma pessoa competente. Fred, obrigado pela sua participação. Bom dia para você, boa semana. Bom dia a todos, um abraço, até a próxima.